Pessoal, vamos agora a mais uma pequena questão, que na hora que estamos lidando com os dados e a gente vai ter que de alguma forma fazer algumas continhas usando esses dados, que a gente pode se deparar em algum momento com atributos que não necessariamente os seus valores, tá, são números, tá? Assim como a gente viu aqui anteriormente, onde a gente tinha idade, salário, nos exemplos anteriores aqui, nas minhas ilustrações, altura, peso, todos eles são números, tá? Então, se são números ou valores numéricos, a gente consegue fazer continhas, multiplicação, divisão, mais, menos, assim por diante, mas existem alguns tipos de atributos que a gente pode se deparar em algum momento que não são descritos por números, tá? Que não contém números como seus valores, tá? Que são os atributos nominais. Atributos nominais, que são os valores, são um conjunto de nomes. Se são um conjunto de nomes, são um conjunto finito de valores discretos, tá? Não assumir. Eu tenho um conjunto finito de valores, onde eu não tenho nada quebradinho, é tudo muito bem definidinho. Por exemplo, cor de cabelo, ou é loiro, castanho, caju, apesar de ter cor pra caramba, mas vamos pensar no basicão, né? Ou é loiro, ou é moreno, ou é branco, não sei qual mais gradação, ruivo, tá? Não tem infinitas possibilidades, como se a gente tiver, por exemplo, uma moeda. Moeda tem infinitos possíveis valores para um valor de moeda, salário e assim por diante, uma vez que são números reais, portanto são infinitos. Tá? Atributos ordinais também são descritos por um conjunto de nomes, ou seja, possui um número de valores finitos, ou um conjunto discreto de valores, porém eu consigo ter ordem entre eles, tá? Por exemplo, escolaridade, tá? Ou é nenhuma, ou é fundamental, médio, superior, pós-doutorado, enfim, mas eu tenho, todos esses valores são nomes, certo? Não existem infinitos níveis de escolaridade, porém eu consigo definir uma ordem entre eles. Por exemplo, o ensino médio, ele é maior ou vem depois de nenhum, tá? Ou vem depois do fundamental, tá? O superior, ele é maior, vamos dizer assim, vem depois, tá? Se eu for fazer uma ordenação, ele vem depois do médio, tá? E assim por diante, tá? Só que, apesar de ter essa relação de ordem, tá? Portanto, eu consigo fazer comparações de igualdade entre os valores, saber se dois nomes são iguais, diferentes, se eles são, um é maior ou menor que o outro, né? Porém, não consigo fazer continhas entre eles, tá? Não consigo fazer superior menos médio dá o quê? Da fundamental? Vai saber? Dá nenhum? Não sei, tá? Então, não é muito bem definido as operações matemáticas sobre esses números, mas como na hora da gente tentar definir o que são dois objetos, ou quão parecidos são os dois objetos, para colocá-los no mesmo grupo, em algum momento eu vou ter que fazer uma continha, tá? Para dar um valor numérico, eu vou analisar esse valor numérico e vou definir se eles vão pertencer ao mesmo grupo ou não. E para isso, então, eu não consigo fazer contas utilizando nem atributos nominais ou atributos ordinais, portanto, eu preciso de alguma forma transformá-los em atributos numéricos, tá? E quando eu tenho atributos nominais, a regra é simples, a gente já viu na aula de análise de associações, tá? Eu vou pegar cada valorzinho, tá, de um atributo nominal e vou transformá-lo em um atributo binário. Como assim? Tá? Tem aqui adulto, idoso e adolescente. São três possíveis valores para o atributo idade. Tá? Então, cada um desses valores, adolescente, adulto e idoso, eu vou criar um atributo para eles. No caso, para facilitar a identificação, eu mantive o identificador idade, adolescente, idade adulto, idade adulto. Ou seja, para os três valores do atributo idade, eu criei um atributo novo na minha base de dados. E esse atributo vai ser binário. Como que vai funcionar? Bom, onde ocorrer o valor do atributo, não sei se é onde ocorrer, tá? Mas se esse cara aqui, por exemplo, é adulto, eu vou lá na coluna do adulto, vou colocar o valor 1 ali na posição referente ao atributo adulto e 0 nas demais. Por exemplo, lá de baixo, ó, é adulto também. Então, vou lá na coluna ou no atributo adulto, coloco 1, 0 nas demais. O último aqui, ó, adolescente. Ó, vou lá na coluna do adolescente, na mesma posição correspondente, né, no ID 4 aqui, ou no quinto exemplo, né? Coloco o valor 1 na coluna do adolescente e 0 nas demais. Tá? Assim eu fiz para idade e assim eu fiz para
escolaridade, tá? Mas aí você me pergunta, tá? Mas no exemplo anterior e tal, você deu um exemplinho ali que existia um tipo de atributo que era um tipo de atributo nominal, ou seja, existe relação de ordem entre eles, tá? Bom, então, se caso você queira considerar este atributo, né, que é discreto, possui um conjunto de valores como nominal, e eles são nominais, tá? Eu não achei eu acho muito xarope ficar fazendo com cor de cabelo, apesar de eu já ter feito na minha vida, então eu gosto mais desse tipo de atributo. Mas vamos supor que a gente esteja considerando a relação de ordem entre eles, tá? Ou seja, eu vou considerar que de fato adulto é maior que adolescente, que idoso é maior que adulto, que consequentemente idoso é maior que adolescente e assim por diante, tá? Como que a gente pode fazer isso daqui? Utilizando uma estratégia muito simples que é chamada de estratégia de ranqueamento, tá? Eu substituo cada um desses valores pelo seu respectivo ranking, tá? De forma que o menor valor, ele vai ter o menor valor no ranking, tá? E o maior valor, tá? O que tem a maior ordem vai ter o maior valor no ranking. Então, uma forma muito simples qual que é o menor cara aqui? Adolescente, então ele vai virar 1. Qual que é o segundo menor? É o adulto, vai virar 2. Qual que é o terceiro menor? É idoso, ele vira 3, tá? Ensina a mesma coisa, nenhum é o mais baixo, nenhum virou 1. Depois do nenhum vem o quê? Vem o fundamental, fundamental virou 2. Depois do fundamental vem o quê? Vem o médio, médio virou 3, tá? Depois o superior, que virou 4 aqui, tá? Então a gente gera vai gerar uma tabela, né? Mas a gente vai ter uma coluna, tá? Vai substituir essa coluna, a mesma coluna de mesmo nome, né? Só que ao invés dos valores, tá, serem ordinais, eles viram valores numéricos aqui, tudo bem? Então, bastante simplesinho. E aí você vai me falar, mas aí eu posso ter problema de escala, né? Porque se eu tiver idade tem 3, se eu colocar escolaridade com todas as suas variações possíveis, né? Que aí você tem fundamental incompleto, fundamental completo, médio completo, médio completo, superior incompleto, mestrado completo, mestrado incompleto, doutorado completo, doutorado completo, pós-doutorado completo, incompleto. Eu tenho uma gama de valores muito maior que a minha idade, então vou chutar aí pelo menos uns 10, né, enquanto isso daqui tem 3 valores, né? E aí a escolaridade pode cair naquele problema que eu falei, se a gente tiver range de valores diferentes, tá? A gente pode ter a situação, ou terá a situação, né, em que um atributo ele domina o cálculo da proximidade em relação ao outro atributo. Mas bom, agora eu tenho atributos aqui que são numéricos. Se eu tenho atributo numérico, quer usar o max, quer usar o min-max, quer usar a soma, quer usar, como é que a gente viu? O z-score, pode usar qualquer um daqueles lá para padronizar os valores do atributo. Primeiro, o importante é que, a hora que eu fiz esse mapeamento para o numérico, né, aquele que tinha a maior ordem, vamos dizer assim, que teoricamente deveria aparecer na frente dos outros, ele vai ter o maior valor aqui. De forma que, percebam que esse aqui eu tenho a distância do superior para o médio, né, que é um nível imediatamente abaixo nessa tabela, é de 1, enquanto que a distância do superior para o nenhuma é de 3 unidades. Tá? Então é maior a distância de nenhuma para o superior do que do médio para o superior, que faz sentido, né, em termos de escolaridade. Tudo bem? Então é assim que a gente faz as conversões. Se por acaso a gente vier a lidar com este tipo de dado em algum momento, tá, a gente vai precisar fazer estas conversões, tá ok? Bom, pessoal, dado isso, tá, a gente vai precisar, antes de entrar no agrupamento, como que eu calculo quão próximo são esses dois objetos. Então veremos no próximo vídeo.